Então, hoje nós vamos fazer esse segundo dia da nossa meditação do Tempo da Paixão, focalizando especialmente o Evangelho segundo São João, no caso, aqui para hoje, o Evangelho corresponde àquele que é rezado na missa, e fazendo a meditação do Salmo também. E hoje nós vamos meditar o Salmo 39. Ora, aqui no Evangelho diz que Jesus caminhava pela Galileia. E ele não queria mais andar pela Judeia porque os judeus já o queriam matar. Então ele estava ali na região da Galileia, né? E estava próximo dia dessa festa que é chamada, em latim, a festa Xenopédia. Então os seus irmãos disseram: sai daqui e vai para a Judeia para que os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém pode fazer essas coisas em oculto. É preciso que você fale abertamente e que você se manifeste abertamente ao mundo. E depois continua São João observando que nem sequer os seus irmãos acreditavam nele. Então veja bem, primeiro isso. Esses irmãos aqui são esses parentes, né, que nós costumamos explicar, normalmente são filhos do filho, filhos do casal, né, Maria de Cleofas e esse Cleofas Alfeu, que era, segundo a tradição, Santo Eusébio explica que ele era irmão de São José. Então esse casal gerou alguns filhos, parece que 7 filhos, e dentre os quais alguns deles não acreditavam, né? Ora, não é que eles não acreditavam em Jesus, mas eles queriam que Cristo manifestasse uma glória humana, como muitos dos judeus que estavam acompanhando ele também. Veja que quando Nosso Senhor anunciou o mistério da Eucaristia, dizendo que nós teríamos que comer a sua carne e beber o seu sangue, né, muitos dos seus discípulos ficaram escandalizados, acharam essa palavra dura demais e já não andavam mais com ele. Então isso aí é uma constatação de como, à medida que Nosso Senhor revelava a sua dimensão espiritual de salvação, ele era automaticamente abandonado pela maioria das pessoas que o seguiam. Inclusive desses irmãos aqui, né, que queriam, de qualquer maneira, que ele manifestasse o poder que ele tinha para o mundo. Então a resposta de Nosso Senhor foi muito forte para eles, né? Ele disse o seguinte: o meu tempo ainda não chegou. O vosso tempo está sempre preparado. Por isso o mundo não pode odiar-vos, e porém o mundo me odeia. Então veja como a palavra realmente ela é forte, ela é profunda, né? Porque ela entra na própria questão da filosofia do tempo. O que é o tempo, né? O que é o tempo para aquele que vive do hoje? O que é o tempo para aquele que vive do amanhã? E o que é o tempo para aquele que vive do ontem? Isso é muito interessante, porque a grande maioria das pessoas vivem para o hoje. Por isso que Nosso Senhor diz: o vosso tempo está sempre preparado. Porque as pessoas não se projetam para o futuro, simplesmente vivem uma vida do presente, uma vida de aproveitar o momento. É uma filosofia muito divulgada atualmente, você tem que aproveitar o momento. Agora, a pessoa que vive do amanhã, ela pode viver do amanhã na esperança e ela pode viver do amanhã na preocupação. A viver do amanhã na preocupação
não é de acordo com a palavra de Deus, porque nosso Senhor disse, né? Cada dia basta o seu mal. Então você não precisa preocupar-se com o dia de amanhã. Você não precisa ficar com aquela inquietação de saber se amanhã você vai ter o que comer, se você vai ter sucesso, se você vai conseguir fazer as coisas que você quer, se você vai ter saúde, se você vai ter a proteção. Né? Isso é uma inquietação humana. Agora, viver do amanhã na esperança da vida eterna e da realização das promessas de Deus já é a dimensão certa do tempo. Ou seja, eu vivo hoje me projetando para o amanhã, porque eu tenho essa esperança que Deus vai me dar cumprimento de suas promessas. Né? Essas promessas que vão se realizar nessa vida e na outra. Então esse é o tempo de Cristo. Né? Como ele diz, o meu tempo ainda não chegou. Né? Porque ele tem que realizar uma missão. Então ele vive do amanhã, mas de um amanhã pleno da esperança de cumprir a vontade de Deus e realizar essa vontade de Deus. Né? E para depois também ter a recompensa de Deus e a glorificação de Deus. Então é por isso que diz o Salmo 39, expectans expectavi Domino. É interessante quando ele repete isso, né? Esperando, esperei no Senhor. Olha que interessante. Quer dizer, é uma forma de dizer também, cheio de esperança, eu esperei no Senhor. Então aqui você projeta para o futuro. E ele me ouviu. E escutou as minhas preces e me tirou do lago da miséria e da lama fétida. E colocou os meus pés sob segurança. E encaminhou os meus pés. E colocou na minha boca um cântico novo, um poema ao nosso Deus. Então essa é a realização da glória de Cristo na sua Páscoa. Né? Porque ele foi arrancado desse lago profundo da miséria, que era o abismo da morte, e do lodo fétido do abismo, da potência infernal, né, do sofrimento, da angústia, do medo, para a glória perfeita, o pé seguro. Né? O pé foi colocado no lugar seguro da glória do céu, né? Do monte glorioso que Deus preparou para nós no céu. E ali diz também, feliz o homem cujo nome do Senhor é a sua esperança. Né? Quer dizer que você espera no futuro que Deus vai te dar e não fica olhando para vaidades e coisas vãs e falsas. Né? Que é exatamente o que a maioria da humanidade faz, principalmente nos dias de hoje, ficar desejando coisas vãs e falsas. Por causa que muitas coisas fizeste, meu Deus, muitas maravilhas, e ninguém pode imaginar os teus pensamentos. E ali vem depois essa parte interessante do Salmo, que é citada também na carta aos Hebreus. Sacrifício e oblação não quisestes, portanto me abristes o ouvido, me aperfeiçoastes o ouvido. Então aqui vem aquela questão da obediência. Né? Como que Cristo aprendeu a obediência? Isso aí realmente é uma coisa impressionante. Que a carta aos Hebreus nos diz que ele aprendeu, mesmo sendo filho, ele aprendeu o que significa a obediência. Então é exatamente o que ele vai dizer no Evangelho, né? Por isso que o mundo não pode vos odiar, enquanto que o mundo me odeia. Né? Porque eu dou testemunho, né, daqueles cujas obras são más. Então, tudo isso está em sintonia com essa questão de fazer a vontade de Deus. Né? Quando você vê Nosso Senhor proclamar que ele faz a vontade do Pai, então ele obedece o Pai em 3 dimensões. Como que ele obedece o Pai? Porque ele faz as obras do Pai, porque ele dá testemunho do Pai e porque ele dá testemunho das obras más daqueles que estão contra o Pai.
Então, para uma pessoa ter discernimento, para saber se ela está fazendo a vontade de Deus, não basta que ela faça uma coisa, ou seja, uma dessas direções. Ela tem que estar fazendo essas três coisas. Você tem que fazer o bem, mas também você tem que testemunhar a verdade, né? E você também tem que denunciar a mentira. São três movimentos. Não adianta só eu fazer o bem, né? Não, eu faço o bem, no sentido bem mesmo, propriamente dito, que é a vontade de Deus. Ou seja, eu procuro realizar a vontade de Deus com obras, mas também eu testemunho a verdade que Deus revela. E, ao mesmo tempo, eu denuncio a mentira de Satanás, que é o adversário de Deus. Então, isso significa obedecer a Deus. Agora, especialmente nesse tempo da paixão, nós temos que nos concentrar muito nessa dimensão da virtude da obediência de Cristo, né? Ele foi para a cruz por obediência. E é na obediência que ele se consagrou a Deus e que ele realizou um sacrifício de louvor perfeito e que deu o máximo grau de adoração a Deus. Então, quando uma pessoa me pergunta por que a missa é o culto perfeito? O que tem na missa? Qual que é o rito? Qual que é a palavra exata? O que faz da missa ser um culto perfeito a Deus? Ora, a missa é um culto perfeito a Deus porque ela reapresenta o culto que Cristo deu ao Pai. Então, não é o rito da missa que torna a missa perfeita, né? A missa nova, ela não dá a glória a Deus, a missa moderna. Por quê? Porque ela apresenta mal o mistério do sacrifício que Cristo realizou na cruz. Mas não é porque a igreja faz questão que seja só esse rito, né? Tem muita gente que não entende isso. Fala assim, mas por que Deus tem que aceitar uma missa que tem que ser só desse jeito, que tem que ser só em latim? Não, de forma alguma. Existem muitos outros ritos que são tradicionais, que são aprovados e que são verdadeiros, e que a igreja celebra e que nunca jamais a igreja diz que esse rito bizantino, ou esse rito copta, ou esse rito sei lá qual, ele dá menos glória a Deus do que o rito romano, por exemplo. Quando eu falo rito romano, no caso, o rito tridentino, o rito verdadeiro, né? Aqui não é nenhuma questão de dizer rito romano ordinário e rito extraordinário, porque a gente já não usa nem mais essa terminologia, que, a meu ver, essa terminologia ela também não é correta. Só existe um rito romano. É o rito romano aprovado pelo Papa São Pio V no contexto da conclusão do Concílio de Trento. Esse é o rito romano, né? Desenvolvido no decorrer da história. E existem outros ritos variados, né, que são variações do rito romano, e foram também aprovados pelo mesmo Papa, desde que eles tivessem mais de 200 anos, na época que ele aprovou o rito romano definitivo, né? Por isso que ele diz, eu não somente estou aprovando, eu estou canonizando essa missa. Canonizando significa, eu estou fechando isso aqui para que nunca mais seja mudado. Então esse é o rito romano verdadeiro, e que pode ser chamado de rito ordinário, porque ele é o rito único que a Igreja Romana canonizou e definiu como rito romano ad perpetuum, ou seja, para sempre. Então a missa que é feita nova, ela é inválida. Então a pessoa fala assim, eu estou obedecendo o Papa Paulo VI porque eu estou celebrando a missa válida, porque a Igreja, ela aprovou essa missa. Mas, se você for analisar, o Papa Paulo VI estava desobedecendo uma bula de um Papa anterior a ele, que era ad perpetuum. Então, por causa disso, ele estava na desobediência. Então, uma pessoa que está na desobediência não pode ser obedecida. Isso é uma questão óbvia. É uma questão óbvia. Se Cristo estivesse na desobediência ao Pai, ninguém poderia obedecer a Cristo. Mas é porque Cristo obedeceu ao Pai que ele começou a cadeia da obediência. É uma cadeia, como se fosse uma corrente. Então, Cristo obedece ao Pai. O Papa obedece a Cristo. E, por sua vez, o bispo obedece ao Papa. E aí, o padre, o clero, obedece ao bispo. E aí, por sua vez, o fiel obedece àquele padre. Então, é uma cadeia de obediência. Ora,
não se pode interromper essa cadeia de obediência. E um Papa não tem o poder infinito. Ele tem um poder subordinado àqueles que são superiores a ele. Quem é superior ao Papa? Superior ao Papa são os papas anteriores a ele. E, claro, o próprio Evangelho e a própria Palavra de Deus, o próprio Cristo. Né? Então, Cristo deu poder aos apóstolos, os apóstolos, por sua vez, deram poder para os bispos, que, por sua vez, estão subordinados ao chefe deles, que é o sucessor de Pedro, o Papa. Então, o Papa, ele é a autoridade suprema, a não ser que ele esteja em estado de apostasia. Estado de apostasia não acontece assim, para a gente ficar julgando, cada 50 anos tem um Papa que entra em apostasia. Não. Estado de apostasia acontece unicamente no fim dos tempos, como castigo para a igreja, para a destruição da igreja e para a conclusão do plano do diabo, que é o reino do anticristo. Então, simplesmente é isso. O estado de apostasia é o estado final de degradação da igreja, que não é um estado só solitário do Papa, mas é um estado de todo o conjunto da igreja junto. Né? Vão todos juntos para o abismo. Então, essa expressão da obediência de Cristo, ela tem que ser muito bem observada, né, no contexto do tempo da paixão. Talvez o maior fruto que nós podemos tirar da meditação do Evangelho da Paixão, né, desses dias de Semana Santa, é conscientizar-nos de qual é o valor da obediência de Cristo. Né? Então, por isso que ele diz, ó, abriu meus ouvidos, ou aperfeiçoaste meus ouvidos, porque o ouvido é através do ouvido que eu obedeço. Eu ouço e eu executo. Então, é obe audire, né, em latim. Holocausto pro pecado não postulaste, tu que diz ex tiver. Então, quer dizer que Deus não pediu nem holocaustos, né, nem vítimas para o sacrifício, mas ele quis que Cristo viesse para fazer o sacrifício perfeito dele mesmo, com a sua própria obediência. Então, isso aí é algo que é realmente impressionante, muito bem interpretado pelos apóstolos, né, muito bem compreendido, e é por isso que a carta aos Hebreus vai traduzir, colocar esse salmo aqui como o núcleo dos sentimentos de nosso Senhor ao realizar a sua paixão. Por isso que diz, então eu disse, eis que venho, com prazer faço a vossa vontade. Né? Na cabeça do livro está escrito a meu respeito, vou fazer a vossa vontade. Eu quero a tua lei, e a tua lei está gravada no meio do meu coração. Então, essa dimensão de Cristo obedecendo à lei, né, essa lei é justamente a lei suprema. Né? Não é qualquer lei, mas é a lei suprema. Amarás a Deus de todo o teu coração. Então, como que ele obedeceu essa lei? Obedecendo. Simplesmente se entregando. Né? Simplesmente morrendo para si mesmo. Não tem uma forma de você amar ou de adorar um outro ser, senão você aniquilar o seu ser para dar glória àquele outro ser. Então essa é a forma como Cristo amou, como Cristo glorificou o Pai no seu sacrifício da cruz. Né? Então ali ele vai dizendo, eu anunciarei a tua justiça na grande assembleia, né, que é a Igreja Universal, a Igreja Católica, né? E ali ele vai mostrar a tua misericórdia, a misericórdia do Pai, em todos os confins da terra. Né? E ali, se você continuar meditando o Salmo, né, ele vai dizer, exultem e se alegrem todos aqueles que te desejam, e digam sempre que seja engrandecido o Senhor, aqueles que amam a tua salvação. Né? Eu, porém, sou mendigo e pobre, e o Senhor é solícito para mim. Por que ele diz que ele é mendigo e pobre? Porque ele é o verdadeiro homem indigente que se despojou de tudo, até mesmo da sua própria vontade. Então, é a pobreza perfeita. Né? Não adianta a pessoa ter uma pobreza exterior e ter uma riqueza interior. Uma riqueza no sentido negativo, né? De guardar o seu ego. Então, se você for analisar, é interessante que
todas as heresias e todos os cismas e todos os movimentos que foram perturbadores na história da igreja, né? Você veja o movimento dos cátaros, o movimento dos lollards, fundado por Wycliffe, depois os seguidores de Roas, né, os russitas, na República Tcheca, depois vieram os protestantes, seguidores de Lutero, seguidores de Calvino, depois todos os outros cismas, mesmo antes, ali, o que aconteceu com o cisma no Oriente. Então, todas as crises que a igreja passou foram vinculadas à questão do orgulho, né? E, normalmente, esses heréticos cismáticos, eles criticavam a igreja pela riqueza e se mostravam, né, muito pobres, muito indigentes, muito humildes, né? Então, mostrava aquela virtude da pobreza e da humildade. Entretanto, o diabo sabe se revestir de anjo de luz e sabe muito bem se apresentar como pobre e humilde. Mas jamais o demônio se apresenta como obediente. É interessante esse detalhe. Então, a virtude da obediência, ela vem antes da pobreza, né? E é muito fácil também você ver muitos religiosos que se apresentam com pobreza, com humildade, mas que por dentro são verdadeiros demônios, né? Tal é a arrogância e o orgulho, né? O amor próprio que eles guardam com eles mesmos, em torno deles mesmos, né? Então veja aí que a dimensão do evangelho de hoje, desse salmo, ela nos leva a esse conhecimento do grau perfeito de obediência que nosso Senhor teve para com o Pai. E essa obediência é que fez a plenitude da religião. Por isso que diz ali, ele não quis oblações nem sacrifício. Não é que Deus não quis, é ele que pediu, né? Foi desde Moisés, desde o Antigo Testamento, ele pediu. Mas aqueles sacrifícios não eram capazes, né, de agradar perfeitamente a Deus. Eles eram uma figura do sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, ele, apesar de ser exteriormente violento, né, no sentido de um corpo todo destruído, todo sanguentado na cruz, né, nós temos que considerar que a violência da vontade, ou seja, a violência interna do coração, foi muito maior. Foi muito maior. Porque uma coisa é você morrer porque alguém te prendeu, alguém foi lá e levou, você não teve como escapar. Outra coisa é você mesmo, né, tendo o poder de escapar da morte, dizer, eu me entrego voluntariamente para essa morte, né? Então, essa violência, Nosso Senhor, ele a fez no Horto das Oliveiras, antes de ser entregue. Porque ele tinha que se convencer a si mesmo de que ele tinha que fazer a vontade do Pai, de que ele tinha que aceitar, de que ele tinha que se render, de que ele tinha que se entregar e não usar o seu poder divino para escapar da morte. Então, essa violência foi tão forte com ele mesmo que ele chegou a sangrar. O suor, saiu sangue, né? E ele estava ali numa violência profunda, né, contra ele mesmo. Ele diz também, uma outra passagem do Evangelho, o reino dos céus é dos violentos, e são os violentos que o arrebatam. Ora, quem são esses violentos? São as pessoas capazes de fazer violência à sua própria vontade. Esse é o violento que Nosso Senhor está falando aqui, né? Para entregar-se na vontade de Deus. Então, realmente, essa dimensão da espiritualidade da quaresma, né, da paixão, é muito importante para nós. E é muito pouco analisada nos nossos dias de hoje. Como eu estava dizendo, a maioria das pessoas pensa que nós somos desobedientes ao Papa se nós não celebramos a missa nova. A maioria das pessoas pensa que nós somos desobedientes ao Papa se nós não fazemos as coisas conforme o ritmo da apostasia e conforme as determinações do Vaticano II.
Mas o que eles não compreendem é que esse concílio e essa missa foram golpes que o inimigo utilizou, né, através de uma infiltração sistemática dentro da igreja, para fazer com que as pessoas que querem ser santos, né, fossem seduzidos pela ideia de que eles são obrigados a obedecer isso, senão eles não são verdadeiros discípulos de Cristo. Porque os discípulos de Cristo seguem a obediência. Então, realmente é um golpe. Né? Eu digo que eu estou obedecendo, todo mundo está vendo que eu estou sendo um bom cristão, eu mantenho o título de bom católico e lavo minhas mãos, deixo Cristo morrer na cruz. Foi o que aconteceu com o Sinédrio. Né? O Sinédrio tinha muitos que não aceitavam que Cristo fosse julgado e que ele fosse morto daquela maneira, sem uma testemunha coerente, sem uma coisa que tivesse ali, né, realmente um fundamento. Mas eles disseram, mas né, para que nós vamos também ali enfrentar o poder, né, e sair da nossa situação cômoda? Afinal de contas, nós temos um título, nós temos uma vida, é preciso levar isso adiante. Né? Então, muito poucos estão preparados para dar a vida por Cristo. Muito poucos estão preparados para dar a vida com Cristo. E essa é a conclusão aí do tempo da paixão. Não é por acaso que no tempo da sua morte, né, os seus apóstolos fugiram, né? São Pedro negou 3 vezes, porque eles tiveram medo, eles tiveram mais apego à vida deles do que ao Senhor que estava ali. A não ser São João, né? São João junto com Nossa Senhora, lá no Calvário, eles representam aquele resto, aquela pequena porcentagem dos católicos fiéis que vão permanecer até o fim junto dele no decorrer dessa paixão. Enquanto que os católicos falsos representam esses aqui, irmãos de Jesus, do Evangelho de capítulo 7, São João. Jesus falou para eles, o tempo de vocês está sempre preparado. Né? Vocês estão sempre no tempo bom. Por isso que o mundo não pode vos odiar. Né? É uma conclusão óbvia. Por que o mundo vai odiar alguém que está sempre preparado? Vamos agora para uma partida de futebol? Vamos, estou preparado. Vamos fazer uma festa? Vamos, estou preparado. Por quê? Porque a pessoa vive para ter momentos. Ela não vive para Deus, para a eternidade. E é claro, nessa hora, o mundo não pode odiar, porque o mundo gosta de quê? Dos momentos. O mundo é feito para os momentos. O mundo é feito, entre aspas, assim, para curtir a sensação de cada momento. Esse é o mundo. Então, quais são os católicos que estão preparados para enfrentar verdadeiramente essa oposição ao mundo? Né? Essa é a questão de hoje. Né? Quais são os católicos que estão realmente preparados para serem fiéis na obediência à verdadeira Igreja de Cristo, que foi fundada sobre a rocha, que foi estabelecida sobre os apóstolos, que foi estabelecida sobre os cânones de todos os santos padres? Onde está essa igreja? E onde estão os fiéis católicos que são capazes de obedecer a essa igreja? Ali que está a verdade. Né? Então nós temos que denunciar o erro, denunciar a mentira, né? Defender a verdade e fazer a obra de Deus. Isso é obedecer ao Pai. Então por isso que Jesus disse, né? Vós desceis para a festa, subis, né, no caso, porque Jerusalém é lugar alto. Vós subis para o dia da festa. Eu, porém, não subo para esse dia, porque o meu tempo não está completo. Então, vejam aí que essa passagem do Evangelho de hoje realmente nos dá um fundamento muito forte para nós compreendermos a nossa dimensão, né, de cristãos, de católicos, de verdadeiros discípulos de Cristo. Né? E, ao mesmo tempo, nos introduz muito bem no tempo da paixão. Porque a paixão não é somente um sofrimento do corpo. A paixão de Cristo foi um sofrimento que ele teve desde o primeiro instante da sua encarnação. E que chegou à plenitude no momento da sua oração no Horto das Oliveiras.
Então aqui o Salmo 39, que nós meditamos, já fala da encarnação, porque eu disse, eis que eu venho, com prazer eu vou fazer a vossa vontade. Então, desde aquele primeiro instante que ele saiu do seio do Pai, que se encarnou no seio da Virgem Maria, ele já estava ali dizendo, vim fazer a vossa vontade. E ele já estava ali se preparando, né, para ser vítima dos nossos pecados. Agora imagine que bonito. Por isso que nós cantamos, né, no hino do tempo da paixão, aquela passagem, talvez poucas pessoas entendem aquilo, né, quando diz lustrisex iam peractum. Esse hino é realmente muito bonito e ele tem um sentido, né? Esse aqui tem uma lógica. Ele vai falando de tudo que aconteceu com Cristo até ele estar pronto para sofrer. Né? Então, quando fala lustrisex quiam peractis, tempus implens corporis, né? Então esses lustrisex quer dizer que um lustro quer dizer 5 anos. Então, depois de 6 lustros, ou seja, de 30 anos, ele já está preparado e o tempo do corpo já está completo. Né? Então, nascido para isso, voluntariamente, ele se dá à paixão. Né? Se volente natus ad hoc passiones deditus. Né? Ele é dado à paixão. E agnus in cruce levatur, immolandus stipere. Né? O cordeiro é levado à cruz e ele faz a sua imolação no madeiro. Ora, que Deus nos dê a graça de sermos verdadeiramente obedientes à imagem de Cristo e que a sua obediência redentora, que nos deu a vida eterna, possa nos conduzir ao verdadeiro tempo, onde nós viveremos com Ele por toda a eternidade para desfrutarmos da vitória que Ele nos concedeu através da sua cruz. Amém.